Um apóstolo, que a missão dele é ficar e cumprir até o mandato terminar. Só que o mandato de Deus não termina só assim. Deus te deixa livre, não. Você tem que morrer, tem que sangrar. Então ele não te larga. Espera, então é por causa disso, homem de Deus, que eu começo a compreender que Paulo se considera prisioneiro. Por quê? Porque Jesus, quando pega prisão, se carrega com ele. Mas ele entrega-se da sua prisão para uma missão. Não, espera, eu queria fazer entender, homem de Deus, que quando Jesus entra na cadeia com a missão de resgatar um preso. Ou seja, a partir do momento que Jesus entrou na cadeia, entrou para tirar Paulo. Paulo saiu da cadeia, não estava preso dos romanos, virou preso embora de Jesus. Agora ali como começou a acontecer, desde aquele momento todo prisioneiro de alguém faz vontade desse alguém. Ou seja, ele era prisioneiro dos romanos. Jesus disse: eu vou pagar a prisão dele. A partir de hoje eu estou precisando de um escravo, de um prisioneiro. Ele vai ser meu preso, mas ele vai ser meu preso livre. Não entendeste? Ele poderia ser preso deles livre para fazer o apostolado acontecer. A missão, na verdade, é ser embaixador, mas não pode ser embaixador livre, tem que ser embaixador preso. Uau, você não compreendeu, homem? Eu quero te fazer entender que esse preso poderia estar muito tempo preso numa só cidade, mas a representar outra cidade. Quem bater no preso de Jesus cumpre uma escritura. Aquele que toca no ungido automaticamente toca na menina dos olhos do mestre. Por quê? Porque a nossa missão, meu Deus, a missão de Paulo era ser servo para a missão da igreja. Não entendeste? Ele era escravo para o apostolado. E ninguém tem... Duas coisas vai acontecer. Ninguém pode ter a sua prisão para si mesmo. Eita glórias! Você tem que ser preso para o outro. Agora, outra coisa, ninguém pode ter um apostolado, um pastorado, ninguém pode ter uma profecia ou ser um profeta para ele próprio. Rei Conde, escuta lá, é nessa perspectiva que comecei a entender que Paulo primeiro era de Cristo, Paulo era preso de Cristo, mas também era apóstolo dos outros. Por isso é que ele escreve em Éfeso de que eu sou apóstolo dos gentios, mas preso do Pai. My God. Você compreendeu? Eita glórias! Você entendeu? No céu, Jesus é o dono de Paulo. Na terra, nós os escravos somos dono de Paulo. Não, espera. Eu quero pregar para você. Na pregação de Paulo não era mais para Jesus. A pregação de Paulo era para os gentios. Mas a missão de Paulo não era para os gentios. Era por causa da escravidão de Jesus. Aleluia. Você vai ser escravo, mas não é para ser dos outros. É para ser do livre, Jesus Cristo. Não entendeu? Escravidão livre. Você vai ser escravo de uma empresa, vai ser escravo de um empreendedor, vai ser escravo de um patrão, vai ser escravo de um líder muito importante que pagou a tua liberdade, mas não estás livre. Yes, sir. Você saiu da cadeia, mas entraste na prisão. Te fizeram preso circular. Não entendeste? Um preso circular é aquele que gasta tempo para tudo quanto o seu líder lhe manda, o seu patrão lhe manda. Por essa razão é que ele escreve: eu, Paulo, ele quero anunciar para o Rei Conde, quero anunciar para Germano, quero anunciar para as igrejas. Ele disse: eu sou Paulo, o que outro hora era chamado de Saulo, aquele que matava. Deixei de matar para pregar. Espera, toda boa missão que você já fazia no mal, quando Jesus te põe preso dele, você já não sabe mais fazer. Vou correr contigo na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Eu quero pregar para ti. Aleluia. É aqui onde nós estamos a falar. Jesus também está a falar para Pedro. Pedro, a partir de hoje você já não é mais pescador de peixe. Mas eu também não vou mudar a tua missão.
A partir de hoje você vai ser pescador de homem. Eita. A missão é pescar, mas vais mudar o tipo de peixe. Olha, é que a partir de agora eu vou te dar um anzol que já não cola mais na boca, cola no coração. Ai! Meu Deus! Eu quero pregar um pouquinho aqui para responder. A mensagem de Jesus para Paulo foi o seguinte: quando você pesca peixe no mar, automaticamente lança um anzol, uma rede, uma outra coisa, e os peixes venham. Mas a minha questão é, quando eu te fazer pescador de homem, você vai lançar palavra, e ao lançares palavra, automaticamente vai acompanhar um poder da convenção. Quem é? Eu estou a falar que quando a palavra sai, vai te fazer com que você seja preso conhecido. Porque todos os outros presos, assim como Paulo na Roma, era preso desconhecido. Mas os presos de Jesus são presos conhecidos. Aqueles presos que saem, presos em liberdades condicionais, presos em alta qualidade, preso que não precisa de câmeras, preso que não precisa de lhe meter em corrente, preso que não lhe batem, é preso que transmite, é preso que anuncia. E ele te convida a ser preso com ele para você ser livre junto dele. Cava, cava, papá, cava, cava, cava. Fire! É profundo. Eu posso profetizar para ti? Eu Amém. posso profetizar para ti? Amém. A tua vida já não é mais tua, porque Cristo vive em ti. Aleluia. Eu posso pregar para ti? Eu quero profetizar para um homem de Deus. A tua missão parou desde o dia que Jesus te libertou. Espera, não entendeste? Eu quero falar, você era da tua missão, pescador de homem. Agora, quando Jesus te libertou, você passou para a missão, pescador de peixe. Escuta lá, o mar em que você pescava, as ondas moviam-se naquilo que era o curso das águas. Mas o mar onde você pesca, as ondas se movem naquilo que é o curso do Espírito. Vou correr contigo na Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus se movia na face das águas. Não entendeste? A palavra nos fala mover. A palavra mover é andar. Quer dizer, homem de Deus, que o Espírito Santo anda na face das águas. A água representa mundo, o Espírito Santo é poder. O que quer dizer que nunca vão te fazer prisioneiro de Cristo para seres pregadores ao lado de Cristo. Vai ser pregador no mundo para poder se mover na face do mundo. Meu Deus, que palavra forte. Yes, sir. Yes, sir. Manto está aberto. Aqui tem homem de Deus. Amém. Aqui tem homem de Deus. Aleluia. Amém. Aqui tem homem de Deus. Amém. Ainda tem apóstolo. Yes. Ainda tem profeta. Yes. Ainda tem missão. Yes. Quem não entende a sua visão se divorcia da missão. Yes. Tá, glória. Eu quero falar aqui que vocês já se divorciaram da missão. Yes. Eu quero falar que vocês estão começando a entender a vossa visão. Yes. Aleluia. Amém. E quem entende a visão está se casar. Está se casar com quem? Com a missão. Quem se casa com a missão sai. Quem se casa com a missão vai. Quem se casa com a missão está a andar, está preparado para fazer a obra. E a obra não é nossa. Foi nos preparado desde a fundação do mundo. Escuta, algumas pessoas foram chamados a apóstolos. Outros lhes chamam. Algumas pessoas são chamados apóstolos. Outros foram chamados apóstolos. Alguns pregadores são chamados pregadores. Escuta, alguns de fato usam fato. Eu quero falar para alguém que na verdade nós não precisamos ser profeta de fato para usar fato. Nós precisamos ser profeta vestido de fato para ser de fato. Não entendeste? Todo aquele que está monitorado por causa do fato que Jesus lhe colocou, automaticamente ele faz de fato aquilo que o Senhor lhe colocou. Mas quem não está diante da presença de Deus, ele se intitula ser o bom pregador. O bom pregador não é aquele que sai nas ruas simplesmente para anunciar que Jesus virá. O bom pregador é aquele que quando anuncia também acontece. Eu quero parar Meu aqui Deus. para profetizar num profeta. Eu quero parar aqui Amém. para profetizar para um profeta. Eu quero anunciar que eu não sou profeta, eu sou apóstolo. Mas quando o manto dos profetas se fecham, os apóstolos se abrem. E quando os apóstolos se abrem, eu profetizo para o apóstolo. O teu coração deixa de bater no lado esquerdo e passa no meio.
Não entendeste? Quando o coração do profeta bate no meio, automaticamente as visões deles são centrais. Ei, meu Deus, aleluia. Vou parar para fazer entender. As mensagens centrais são aquelas mensagens que transmitem o evangelho do Antigo, do Novo Testamento. Mas não para só no Novo Testamento, vai também no Testamento do Verbo vivo. Aleluia. Por quê? Porque os testamentos não estão completos. Vão completar quando o Verbo vivo voltar para buscar a sua igreja. E no Verbo vivo, o Rei Conde já será alguém muito além do que já tem hoje. No Verbo vivo nós encontramos Ele é Kadosh, Ele é Yehoshua, Ele é Yeshua. No Verbo vivo nós encontramos a passagem que diz: nós testemunhamos aquilo que temos visto e ouvido. No Verbo vivo, eu quero te fazer entender, Rei Conde, no Verbo vivo nós vamos começar a ministrar para as câmeras que todos aqueles que tiverem a nos assistir estão a receber um poder. No Verbo vivo nós estamos a aprender a ministrar, né, no exemplo vivo de que quando o Verbo vivo aparece, tudo acontece. Pode filmar ali o apóstolo. Eita. A verdade que nós queremos falar de que tudo vai acontecer quando o Verbo vivo vem. O Verbo vivo, o Verbo vivido, o Verbo extenso, Ele é e nunca parou de ser. Ele é no passado, Amém. Ele é no presente e Ele é no futuro. Amém. Não é por causa disso que o Verbo vivo, Reconde, saiu do céu, correu aqui e encontrou. Afinal de contas, tem o Verbo escrito. E no Verbo escrito nós aprendemos que não matarás. Ei, meu Deus, aleluia. No Verbo escrito nós encontramos que não adulterarás. Aleluia. No Verbo escrito também nós encontramos a seguinte expressão. Reconde, eu quero te fazer entender. No Verbo escrito, ele disse: no princípio ele era Verbo e estava com Deus e era Deus. Só que quando ele veio como Verbo vivo em carne, ele começou a encontrar, não é para dizer que eu era, eu sou. E quando ele disse que eu sou, fez o exemplo do seguinte: pode pegar, estende a mão sobre o leproso e o leproso fica curado. No verbo vivido, no Verbo vivo, você vai estender mão sobre alguém que não tem batimento cardíaco, vai receber cura. Vamos com Paulo, o prisioneiro de Cristo. A Bíblia fala que Paulo, estando pregar e o Eutico cai, parte o pescoço, morre. Só que Paulo mete doutor Lucas, aquele que estuda todas as coisas, aquele que estuda ciência, aquele que fala sobre biologia, aquele que fala sobre antropologia. Ele também fala muitas coisas, mas chegou lá e disse assim: ei, segundo as minhas faculdades, ele morreu. Paulo disse: não fiz faculdade, mas segundo o Espírito Santo, ele viveu. Aleluia. Amém. Afinal, também eu vi que você pode não terminar a faculdade hoje. Sim, por quê? Porque não é tempo de terminar a faculdade. Ou seja, quando as pessoas estão a ver que você, Ximenes, não está terminando a faculdade hoje, no Verbo escrito, é porque o Verbo vivido está te fazer ser um bom facultador. Você está a terminar uma faculdade no Verbo escrito. Alguém está a pregar o Verbo Logos, mas eu estou a pregar o Verbo Rema. Aleluia. No Verbo Rema, eu vi morto viver. No Verbo escrito, me falaram: não pode pegar no morto. Não entendeste? Quando um morto poderia estar sendo pegado por um vivo, assim como a Bíblia fala de que Sansão pega no morto e se contamina. Só que no Verbo Rema, quando eu pego no morto, o morto se contamina. É por causa disso que nós estamos aqui a pregar. Que o Verbo Rema faz com que você contamina o contaminado. No Verbo escrito faz com que o contaminado te contamina. Mas no Verbo Rema faz com que o leproso deixa de ser leproso. Não entendeste? Jesus toca no leproso e o leproso vira bom. Meu Deus. No Verbo Rema, no Verbo Logos, aquilo agita-se água numa vez por ano. E o que entrar depois do que entrou vai gastar dor do outro no corpo. Mas no Verbo Rema, aqui não precisa entrar o que depois entrou. Eu quero pregar que naqueles que entrarem no Verbo Rema, eles vão fazer o seguinte: entra o Alexandre doente, sai bom. Entra o Germano doente na mesma hora, sai bom. Entra o apóstolo, sai bom. Entra o profeta, sai bom. Não entendeste? Se não dá para entrar, então todos têm que ficar numa fila. E o Verbo Rema passa com a sombra e todos ficam curados.
terminado. Eu quero terminar aqui para dizer assim: os milagres ainda estão por vir. Calma, o que eu você já creio. fez ainda é bocado. Eu creio. Pega em nome de Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. Eita glórias. Eu vou voar.